É normal falar sozinho? Sim, isso é normal. Você não é nenhum alucinado, nenhum extraterrestre, nenhum alecrim dourado que fala sozinho. O simples fato de você parar para olhar no espelho e se perguntar: pô, será que eu tô muito gordo? Ou será que eu tô muito magro? Ou pô, acho que tá na hora de eu cortar esse cabelo. Ou então fazer um elogio. É uma forma de você conversar com a sua própria consciência. Então falar sozinho nada mais é do que você estar conversando consigo mesmo. Quando começamos a falar sozinho? Esse processo da gente começar a conversar com a nossa consciência é desde a nossa infância. Em 1930, o psicólogo russo, o Vygotsky, que foi muito importante para o entendimento, desenvolvimento humano no processo infantil, ele fez um estudo que colocou algumas crianças brincando com os seus bonecos, com os dinossauros, carrinhos, e isso mostrou que as crianças dão vida para suas imaginações, despertando a vida no objeto. E como que isso acontece? Isso acontece porque a criança, ela não tem essa capacidade de internalizar seus pensamentos. Ela sempre externaliza o que ela pensa ou o que ela quer. Então, ela não consegue guardar para si o que ela pensa e coloca para fora o que ela tá pensando. E é aí que é o processo de começar a conversar sozinho. Porém, conforme o ser humano ele vai se desenvolvendo, vai criando uma maturidade emocional, o seu a sua linguagem vai se desenvolvendo com o passar do tempo, ele vai aprendendo a internalizar seus sentimentos e com isso vai virando assim a sua consciência e ele para de falar o que ele está pensando. Por vezes a gente acaba soltando algo de forma inesperada, sem pensar, e a gente fala, pô, pensei alto, né? Tem esse hábito de falar, tem essa mania de acabar falando que pensou alto. Quando falar sozinho pode ser um problema. Realmente, o fato de falar muito sozinho pode acabar se tornando um problema. Mas por que isso pode se tornar um problema? Porque tudo que o ser humano pratica, tudo que o ser humano muito faz, várias e várias vezes repetida, ele fica bom. Porque o nosso cérebro, ele melhora conforme a repetição. E isso não quer dizer só com coisas boas, isso também acontece com coisas ruins. Ou seja, quanto mais vezes você se autodepreciar, você tiver pensamentos mal adaptativos, você ter pensamentos de menos-valia, pensamentos ansiosos, melhor nisso seu cérebro vai ser em fazer. Porque ele vai reforçar esse caminho do neurônio que tem essa ligação do ponto A ao ponto B. E quanto mais você reforça esse caminho neural, mais forte e fácil ele vai ter acesso. Ou seja, quanto mais você se autodepreciar ou então se denegrir, melhor você vai ser nisso. Portanto, sabendo disso, é interessante você começar a praticar o sentimento de autocompaixão, de se dar um valor, de pensar em você, de parar de se autodepreciar. Isso é uma forma de um hábito, não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir estar mudando isso. Mas uma dica que eu tenho que eu posso dar para vocês é: seja gentil consigo mesmo. Tenha autocompaixão, amor próprio e vamos praticar isso. Pois quanto mais vezes a gente praticar, melhor a gente vai ser. E vamos tornar o nosso cérebro gentil com a pessoa que mais vezes fica com ele, que é a nossa própria consciência. Técnicas e qual abordagem terapêutica procurar. Uma técnica interessante a se fazer para estar desenvolvendo esse melhor repertório emocional, esse melhor desenvolvimento da comunicação não violenta consigo mesmo, da autocompaixão, é uma técnica simples que todo mundo pode fazer. Você vai precisar de você mesmo, sinceridade e um espelho. Você olha na frente do espelho
e conversa, como se você estivesse conversando com um outro ser humano seu. É como se você pegasse essa consciência e botasse ali naquele espelho. E aí você conversa com ele. Você pode conversar sobre algo que está te infligindo, algo que está deixando você angustiado, ou alguma conversa que você vai ter com algo de cunho profissional, de algum relacionamento, qualquer coisa que possa estar te afligindo. Você para e conversa. Porque o fato da gente ter que falar, e quando eu digo conversar, não é só mentalmente, é conversar falando, é falando alto. Porque o fato da gente conversar faz, por muitas vezes, o nosso cérebro ter que redefinir algum caminho neural que ele já tinha definido antes. Por quê? É mais ou menos quando a gente fala, a gente tem que pensar de novo o que já estava pré-estabelecido na nossa cabeça, só que em forma de diálogo. E essa forma de diálogo faz às vezes a gente ressignificar algum pensamento que já estava cristalizado na nossa cabeça. E o simples fato de falar faz você se questionar. Então a dica é: fale olhando para o espelho. Fale alto, não precisa ter vergonha. Pô, você já fala sozinho na calçada andando, o que que é agora você falar na frente do espelho? E isso vai ajudar você a se desenvolver, ter mais compaixão, gentileza consigo mesmo e ter um desenvolvimento de inteligência emocional. Se você está procurando um profissional ou um psicólogo, o mais indicado para estar fazendo esse seu acompanhamento e esse seu desenvolvimento emocional, é o psicólogo que atua com ênfase em terapia cognitiva comportamental, ou a TCC. Eu vou tentar trazer sempre alguns temas interessantes referentes à psicologia e à neurociência comportamental, trazendo sempre um direcionamento final de qual abordagem melhor para se procurar, porque eu sei que por muitas vezes a gente quer passar com algum psicólogo, mas não sabe qual abordagem seguir, qual ênfase seguir. Então, a minha ideia é tá dando esse direcionamento no final de cada vídeo para vocês de qual melhor abordagem se procurar, né, no caso, qual melhor abordagem se procurar para ter essa melhora assim de forma mais certa. Valeu, pessoal.